Maravilhoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor me concede com paz e saúde. Obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado para comigo. Que o Senhor, a tua palavra está aberta nesse momento, meu Pai. Que o Senhor possa estar me dando entendimento, abrindo a minha mente, curando a minha cegueira espiritual e que eu possa poder aprender e falar sobre ti e que as minhas palavras vá de encontro aos desejos do teu coração. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos os que ouviram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou, disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Irmãos, ao ler esse texto, ou essa passagem bíblica, vem à minha mente o quanto Deus é misericordioso. Que não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu problema, porque você tem um Deus que te ama. Um Deus que tudo pode. Um Deus que pegou um cego que estava mendigando à beira do caminho. Não só restaurou a sua visão, não só curou a sua visão, como também restaurou a sua vida. Fez de um miserável um dos homens mais importantes da cidade de Jericó. De esquecido à beira do caminho, a ter o seu nome lembrado na Bíblia Sagrada. Assim, Jesus fez com Bartimeu. Mas quem não conhece a história de Zaqueu? Zaqueu era um judeu israelita que trabalhava para os romanos como cobrador de imposto. A história vai dizer que Zaqueu não era muito bem visto pelo seu povo, porque ele era ladrão, trapaceiro, mentiroso, egoísta e ganancioso. Ou seja, ele só pensava em si mesmos. Mas, irmãos, nós não somos muito diferentes de Zaqueu. Vivemos em uma sociedade centrada no eu. Cada um pensa em si mesmo. Somos a geração do eu. Eu tenho, eu posso, eu quero, eu faço. Só estamos preocupados com nós mesmos. Zaqueu era rico e morava em Jericó. A história diz que ele era como o prefeito da cidade naquela época. Zaqueu também era responsável pelas construções dentro dos territórios que Roma dominava. Ele era muito querido, Zaqueu era muito querido pelos romanos, porém muito odiado pelo seu povo, porque ele vivia roubando o seu próprio povo.
Mas havia no coração de Zaqueu o desejo de conhecer Jesus. Jesus estava passando para Jerusalém. Diz a história que Jesus estava enfrentando os seus últimos dias de vida aqui na terra. Mas vejam bem, irmãos, Jesus passando e Zaqueu tentando ver quem era Jesus, mas não conseguia. Imagina, irmãos, a oportunidade ali passando e Zaqueu desesperado, ele correu. Ele correu porque ele não podia perder aquela que talvez fosse a sua única chance. Subiu em uma figueira, porque Jesus havia de passar por ali. E Jesus disse: Zaqueu, desça daí, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Irmãos, Zaqueu era pequeno em estatura, mas no mau caratismo ele era o maior. Mas Jesus sabia que ele era o único que poderia fazer alguma coisa por aquele homem. E por isso Jesus foi até a casa de Zaqueu. Se você também deseja uma mudança na sua vida, permita que Jesus entre na sua casa. Permita que Jesus entre verdadeiramente na sua vida. Peça a Jesus que faça uma transformação na sua vida e assim ele fará. No Salmo 37, versículo 4, a Bíblia nos diz assim: agrade-se no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, Zaqueu sabia da sua situação, sabia que era pecador, mas ele foi humilde. Tanto é que não precisou que Jesus lhe dissesse nada para que Zaqueu tivesse a atitude de mudar. O Espírito Santo abriu o entendimento de Zaqueu. E ele viu o quão perdido estava na vida. E ele se levantou dizendo a Jesus a sua decisão de mudar. Como nos revela o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 8. Até aquele momento, ele fez as coisas do seu jeito, do jeito dele. Mas naquele momento, ele decidiu fazer as coisas de acordo Deus queria. Ele decidiu fazer as coisas de acordo os desejos do coração de Deus. Que eu e você também possamos fazer a vontade de Deus. No Salmo 37, a partir do versículo 5, no versículo 5, diz assim: entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Zaqueu era rico, mas foi humilde. Ele era pecador, mas foi humilde. E ele deixou de ser pecador. Jesus o transformou. Jesus o libertou daquela prisão da ganância. Jesus ama os humildes. É mais fácil que uma pessoa que conheceu Jesus hoje, mas que é humilde, seja salva, do que uma pessoa que conhece Jesus, que conhece a palavra há muito tempo, mas que é orgulhosa. O Espírito Santo não habita em nós pelo nosso tempo de igreja. Ele habita em nós pela humildade do nosso coração. O sábio e o prudente é aquele que combate o orgulho. Conforme no livro de Mateus, no capítulo 20, do versículo 29
a 30. E também no livro de Lucas 35 a 38. Irmãos, a história diz que existia duas Jericó, a velha Jericó e a nova Jericó. A velha Jericó, que era aquela Jericó invadida por Josué, cujo Josué amaldiçoou, que até as águas eram amargas. Mas saindo da velha Jericó, Jesus curou 2 cegos. Entrando na nova Jericó, Jesus curou Bartimeu, esse cego no qual eu lhe citei no começo desta palavra. E dentro da cidade, Jesus teve esse encontro com Zaqueu, no qual Zaqueu teve a sua vida transformada, sem que Jesus lhe dissesse uma única palavra. O Espírito Santo já estava habitando no coração de Zaqueu e transformou os seus desejos. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Certamente essa era a última chance dos 2 cegos. Essa também era a última chance de Bartimeu, um cego que estava mendigando há 20 anos na beira da estrada. E também era a última chance de Zaqueu se tornar um homem digno, sensato e honrado. Vemos aqui, irmãos, que 4 homens foram salvos nessa única passagem de Jesus por Jericó. Mas todos eles correram para serem salvos por Jesus. Que eu e você também não fiquemos esperando as coisas acontecer. Que nós possamos correr atrás da nossa salvação. Assim como Bartimeu gritou 12 vezes, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que nós também possamos gritar, Jesus, tenha misericórdia de mim. Queridos, eu não sei das suas lutas. Não sei o que você está enfrentando. Não sei qual o tamanho do seu problema. Mas entrega as suas dores nas mãos do Senhor e Ele proverá. Quando o pão e a mistura faltar, Deus proverá. Amém?